Que Jesus fale com vocês muito, porque hoje nós vamos entrar nesse assunto emocional, sentimental, e que envolve, né, as transformações de coisas que consideravelmente a gente diz que são negativas, só que estão em muitos lares, relacionamentos conjugais, construção familiar, e que se nós não soubermos lidar, nós vamos acabar usando ou seremos vítima disso, como muitos estão sendo, da amargura. E se só nós soubermos lidar com ela, porque nós não pedimos situações negativas, mas elas acontecem, mas se soubermos lidar com essa situação, produziremos pérolas perfeitas do nosso Deus, para que então, daquilo que todos acham que é ruim, você tire o bom e seja feliz. E esse é o nosso objetivo de hoje, dentro do seminário último do ano, né? Afinal, daqui 11 dias e alguma coisa já é 2024, né? É verdade. 11 dias é o dia 31, mas aí chega lá e vai passar, e passou rápido, né, pessoal? Mas eu quero que vocês estejam cada vez melhor. E esse projeto sobre vida sentimental, ele tende a crescer, porque estamos aí alicerçando projetos, né? E com a bênção de Deus. E é para vocês realmente saberem no Senhor como lidar da melhor forma e serem felizes no Senhor até a eternidade. Amém, pessoal? Então, nós vamos entrar nesse assunto. Amargura, que nada mais é do que produzir, que é o foco da situação, não é só a amargura, né, que a Bíblia fala, mas é vencê-la. Hoje nós vamos aprender a maior arma para combater a amargura. Nós vamos entender o que é isso, né? Primeiramente tem que saber, né, pessoal? Primeiro você dá o nome do mal para poder usar o que é bom e vencer. Isso tem que ver. E interessante que enquanto a pregação vai, né, ainda que vejo que tem jovens aí, presta atenção, porque é assim que eu cresci na vida pessoal para poder aprender a fazer minha esposa feliz. E estamos sempre no aprendizado. Uma das coisas que a gente sempre fala, e como eu já faço seminário há tempos, já são aqui com vocês, foi esse ano. Nós demos uma estacionada pelo fato dela engravidar e tudo mais, teve que dar um tempo, porque senão não conseguia dar o alicerce. Mas já são mais de 3 anos trabalhando no seminário. Né? Nós trouxemos esse projeto, afinal eu creio que Deus deu para nós, então onde fomos, levamos para abençoar o povo. E vimos grandes restaurações, não estou exagerando, de pessoas estarem do lado, sentado uma do lado da outra, como muitos aqui estão, marido e mulher, enquanto a mulher estava aqui, o marido, mesmo sentado do lado dela, estava com uma amante, e Jesus libertou, fez com que o casal se restaurasse. Isso é um dos casos. E é saber lidar com essas amarguras e produzir pérolas, que é um símbolo, né, do que realmente traz tudo que a gente vai falar hoje. Mas primeiro a gente tem que ir na raiz do problema. Vamos lá? Hebreus capítulo 12, versículo 15. Vamos junto aí, povo de Deus? Vamos ver o que eu preciso para isso. Então pega aquilo que é bom, da forma que você pode. Uma das melhores formas que nós temos dentro das Escrituras é aprender com os erros de muitos que na Bíblia erraram. A Bíblia, ela é sem erro, tá? Mas teve pessoas que erraram, que construiu, então, para que eu e vocês possamos aprender e a não errar, ou diminuir a possibilidade de errar. E isso ajuda bastante, viu? Então, atenção, porque não é fórmula mágica, não. É fé por ouvir a palavra. Exatamente. Todos abriram? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém. A gente tá crente mesmo, né, gente? Hebreus 12, versículo 15. Diz aqui, ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Para só um pouquinho aqui. Todos nós temos a graça de Deus, sim ou não? Está ao seu favor. Mas você acredita que tem gente que se priva da graça? Tenha cuidado disso. A partir do momento que eu rejeito a palavra, rejeito o conhecimento e não praticar aquilo que está escrito, eu estou rejeitando a graça. Então, tendo cuidado, vamos voltar aqui agora, que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Vamos falar sobre a amargura, primeiramente. O que é amargura? A amargura, ela vem de um sentimento de tristeza, de angústia, de rancor, né? Ela vem de mágoa, vem e aloja lá no seu coração, lá no mais profundo do coração. É uma semente.
Só que se essa semente ela ficar, vai gerar o quê? Uma raiz. Quanto mais a semente fica no coração, mais a raiz ela cresce. Você concorda comigo? Quantas pessoas, quantos casos nós vemos de pessoas magoadas, 10, 20, 30 anos. Ou a vida toda. Ou a vida toda. Que é o pior, né, Que pessoal? tamanho será que está essa raiz lá dentro, hein? Deve estar bravo, hein? Tá feia a coisa. Né? Começou no coração, já está no intestino, passando para tudo que é lugar aí. Não se prive da graça de Deus. Cuidado com a raiz. Primeiro, identifique a amargura. Olha o que diz lá em Salmo. Vamos para o Salmo agora? Salmo. Enquanto ela está abrindo aí, pessoal, passa aí o versículo. 18. Salmo 18. Salmo 18. Enquanto isso, é importante vocês serem sinceros consigo mesmo, hein? Não vem brincar de ser crente com a gente, não. Não funciona assim, não. Você, dentro daquele conceito bíblico que a gente está aqui levando, enquanto a gente prega, veja se no seu íntimo não tem alguma amargura. É fácil de diagnosticar, né? Pelo fato de que a gente vai falar da área e você vai sentir coagido. Então é nessa área, né? É o famoso fiquei ranzinza nesta área. Quando fala deste assunto, eu me bloqueio, eu me fecho, sabe aquela coisa chateado. Toda? Fico chateado. Se tornou comum. Então é super importante. É base, não é? Quem vai no médico, o que a pessoa faz quando vai no médico, pessoal? O médico, mesmo sendo doutor no assunto, ele vai perguntar quais os sintomas que você tem sentido. É ou não é? Não adianta você falar, não, eu tô super bem. Eu só vim aqui para fazer um check-up. Mas se você tiver com uma dor muito forte, se você não disser, talvez ele não faça o exame propício para descobrir a profundeza do problema. Então não adianta a gente ficar se enganando. É super importante tratar este assunto, porque senão não dá para alguém que está doente tratar a outra pessoa que também esteja doente. Para eu tratar quem está bem, eu tenho que estar, ou quem está mal, perdão, eu tenho que estar bem. Então é super importante. Pastor, eu quero levantar o meu casamento, mas primeiro você tem que se levantar a si mesmo, sem que haja raiz de amargura. Então é importante, tá? Estou falando de uma forma bem simples, bem dinâmica, mas é importante, porque senão a gente só vai perder tempo, no bom sentido, né? Não perdemos tempo, porque esse culto vai ser transmitido por muitos, e um coração atingido hoje já é um resultado positivo. Mas pode ser maior o alcance que Deus pode também tocar o coração, e você hoje está produzindo pérolas para o reino de Deus. Amém? Amém. Então dá um sorriso. Só quem não tem amargura sorri agora. Não pode mentir, tá? Sorria mesmo, feliz, viu? Vai lá, minha princesa. Salmo 18, versículo 37. Vamos ver aqui? Olha o que o salmista diz aqui, ó. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. A partir do momento que você identifica um problema, seja na sua família, no seu relacionamento, você identificou o problema, tá lá, amargura, entrou uma tristeza, entrou uma chateação. A partir do momento que eu identifico esse problema, eu tenho que eliminar esse problema. Eu tenho que consumir através do poder de Deus. Só que o que acontece? Muitos se dão ao luxo de ficar com a mágoa no coração. Até usa de motivação, né? Exatamente. Não dou o braço a torcer. Eita, nós. Tem alguém aí assim ou não? Muito mal. Tem não, né, gente? E acaba deixando lá. Essas horas ninguém fala nada. Né? Olha o que o salmista disse aqui. Persegui, vamos ler de novo? Os meus inimigos e os alcancei. E não voltei. Quantos estão lutando, né, para vencer uma mágoa? Quantos estão lutando para vencer uma chateação e não vencem, vamos dizer assim. E acabam desistindo, parando de orar, parando de lutar pelo familiar. Desacreditam. O que o salmista ensina aqui? A palavra de Deus nos ensina através do salmista. Eu não voltei até ter destruído. Não deixe nada que vai atrapalhar a sua comunhão familiar. Mas a amargura é tão poderosa negativamente que ela não afeta só o relacionamento. Ela afeta a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Eu tenho lá a mágoa no coração, então eu não vou perdoar aquela pessoa. E o que acontece quando a pessoa não perdoa? Deus não pode perdoar. Olha só
como afeta o seu relacionamento com Deus. É coisa séria. Não deixe nada, nem do maior ao menor, mal no seu coração. Persiga esse inimigo, destrua, não volte até ter destruído. É o casal que briga e dorme brigado, sem se falar, e fica uma semana, um mês, sem conversar. Um ano. Que exagero tem, não? Sabia que tem gente que fica assim, gente? Fala assim, né? Sério? Socialmente, né? Sim. Boa tarde, boa noite. Vai buscar a criança que hora? Tá, vê se não atrasa, hein? Ó, vou fazer comida. Posso fazer a mais pra você? Olha lá, hein? Se sobrar, vou fazer você engolir depois, hein? Brincadeiras à parte, mas acontece. Não interrompendo, mas interrompendo. Ela me fez lembrar de uma história verídica da minha bisavó. Eles vieram, né, como imigrantes da Itália, naquelas embarcações, estou falando de muitos anos atrás, família Cabreira. E a minha bisavó, por incrível, ela tinha o nome de Victa. Foi daí que dizem, minha mãe, minha parte materna, diz que saiu meu nome. Meu pai disse que foi de um outro rapaz lá, mas tudo bem. Isso não importa. O que importa é o quê? Ela deu uma dica para minha mãe, ou na verdade, passou de geração em geração essa minha avó. Minha bisavó, perdão, né? Porque o marido dela era mau, gente. O meu bisavô não o conheci, mas ouvi falar da fama e até hoje essa fama percorre na família. Ele era tão mau na visão dela, sabe qual que era o apelido dele? Já falei isso para vocês aqui ou não? Eu falo, não tem problema. Sem exageros, sem aumentar nada. Nem valorizar a história. O apelido qual todos o conheciam era Satanás. Parece exagero, né? Mas sabe qual que é o conselho que essa minha bisavó dava? Sabe qual que era o conselho? Que nem cristã, talvez na teoria, não sei se ela era católica, eu sei que minha família teve a base espírita, independente disso. Sabe qual que era o conselho que ela dava? E minha mãe um dia passou esse conselho para nós? Ela falou assim, olha, não importa o quão brava você esteja com seu marido, nunca, olha que interessante, durma fora da sua cama, ou ele fora da cama também. Não importa o quão bravo, você vira para o outro lado, você põe a cabeça nos pés e ele na cabeceira ou vice-versa, mas não sai da sua cama. Não importa o quão mal ele possa te fazer. Porque lá, com outras palavras, é que vocês fazem as pazes. Se vocês não tiverem e deixarem o seu lar, e eu sei que tem casalzinho que já está fazendo isso faz tempo. Eu durmo no sofá de vez em quando. Você não sabe. É melhor você dormir com alguém que tem o apelido de Satanás do que você deixar ele sair da sua cama e o Satanás deitar contigo na cama. Só que você não vai ver. Conselho de uma mulher que tinha um marido com o nome de Satanás. Ou apelido. Sem exagero, sem aumentar nada. Um dia, se minha mãe estiver aqui uma oportunidade, eu peço para ela contar com as palavras dela como neta. A coisa é séria, mas você vai falar isso para alguém aqui hoje em dia, nós estamos com uma geração, não falando vocês, falando de modo geral, toda... eu não sei, eu tô aqui, não gostei que o que meu marido fez comigo hoje. O que ele não fez? Eu pedi para ele lavar um copo e ele não lavou. Então eu falei, vai dormir no sofá. Aí eu chamei o nosso pupu. O que é o pupu, irmã? O poodle. Para dormir no meu lugar do marido, para ver se ele aprende. Aprendeu que você é uma anta e que agora depois vai aparecer um outro, ou uma outra, que hoje em dia tem tudo nela, e vai destruir o seu lar. Pessoal, o diabo não vai deixar de ser diabo, mas muita gente deixa de ser cristã. Não pode. Conselho de uma mulher que nunca entrou numa igreja como eu e vocês entramos para ouvir o evangelho. Não se prive da graça. Não se prive. Tem saída para tudo. Nosso orgulho é uma das fontes que regam essa raiz e a fortalece de amargura. Mas hoje é um dia de nós crescermos em Deus. Quem quer crescer em Deus aqui hoje? E produzirmos com essas amarguras, essas feridas, pérolas para o reino e para a nossa casa. Nem todo dia serão flores, né, pessoal? Mas todo dia você vai ter um jardim.
Vai depender do quanto você está disposto a plantar boas sementes e tirar um bom proveito. Eu queria completar isso aí. Fica à vontade. Cuidado com aquilo que você deixa no seu coração. Completou, hein? Cuidado com as amarguras. Independente do tamanho, se é grande, se é pequeno, independente do problema, tem que tirar. Persiga os inimigos até destruir. Porque se você não destruir, ele vai destruir você. O que aconteceu lá com o povo de Amaleque, lá com Saul. 1 Samuel, capítulo 15. Não precisa abrir sua Bíblia, não. Só vou comentar. Deus se lembrou do mal que Amaleque fez ao povo de Israel. Se lembrou e falou para Saul: olha, agora você vai destruir tudo. Desde as mulheres, as crianças, animais, até o rei. Não vai poupar ninguém. A ordem foi clara. Destrua tudo. E o que Saul fez? Ficou com dó lá dos animaizinhos. Dó, né? Dó, né? Falou, não, que desperdício, vamos matar. Nós podemos oferecer a Deus esses animais. Vamos oferecer a Deus. Não, para que matar? Não, a gente pode poupar o rei. Vamos poupar o rei? Política pura, né? Política pura. Não, depois a gente vai aproveitar dele depois, né? Política. E o que aconteceu? Um Amaleque, resumindo, um Amaleque matou o rei Saul. Olha que coisa séria. Se ele tivesse destruído tudo, né? Destrua. Persiga os inimigos e acabe com eles, seja o que for. Seja o tamanho que for. Como o salmista nos ensinou, eu persegui e alcancei. E não voltei até ter destruído. Porque se você não destruir essa semente, ela vai brotar e a raiz vai aparecer. E a raiz vai crescer. E é onde nós estamos tratando hoje. Essa raiz que tem que morrer. E a única maneira de nós vencermos essa amargura, há uma arma poderosa que entrou através de uma mágoa, é o quê? O perdão. O perdão. É uma. A mágoa é a amargura. E o perdão é o que você produz quando vence a amargura. Não é? Nós temos aquele símbolo que hoje nós vamos entregar a vocês simbolicamente, tá, pessoal? Mas vale de lembrança, hein? Toda vez que você olhar, você pode colocar isso numa pulseira, você pode colocar isso no cordão, deixar em algum lugar. Você vai lembrar que você tem condição de produzir pérolas com base naquilo que um dia feriram. Porque quem que nunca foi ferido na vida, pessoal? Se eu fosse perguntar aqui, claro, dar um nome, uma nomenclatura para cada caso seria difícil. Mas alguém nunca foi chateado por alguma situação produzida por alguém que você gosta, que você tem consideração? Acho que todo mundo um dia, né? Então, não é o fato do que vão produzir em nós, porque isso nós não pedimos para acontecer, né, gente? É simplesmente as pessoas agem e a gente vai lá, principalmente quando envolve relacionamento, porque envolve emoção pura, você se doou a outra pessoa, e às vezes a outra pessoa não é recíproca, e aí isso pode machucar. Aí vai gerando essa raiz que começa com uma semente, que não cuidada, pum, criou a raiz, ela brota lá dentro e o negócio fica sério. Aí o que acontece? Nós não somos culpados, muitas vezes, vou usar essa expressão, pelo que produzimos de terceiros, mas nós podemos e somos responsáveis por produzir, com base nisso, a solução. Como, por exemplo, alguém lhe magoou, então produz o perdão. Eu sei que não é uma coisa tão simples, precisamos de fé. O apóstolo Pedro, ele disse, quando Jesus ele falou, e fez a pergunta, na verdade, Pedro perguntou a Cristo e disse, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar os nossos irmãos? Até 7? E Jesus respondeu quanto? 70 vezes 7. E aí sabe o que o Pedro respondeu na sequência? Acrescenta-nos a fé. Não dá sem fé, gente. Não dá para a gente perdoar sem ouvir a quem? A ouvir e entendê-lo. Normalmente a gente começa a usar palavras mais negativas quando a gente está chateado. Até usando como discurso. Deus, usando o próprio Deus, hein? Nos fará justiça. Vai ver, a mão de Deus vai mostrar. Irmão, para com isso. Só o fato de você falar isso, você não tá legal. Claro que quem planta errado vai colher o quê? Errado, mas não cabe a nós falarmos o que é certo e errado. Ele é a justiça. E ele está no controle. Só que o cuidado que nós temos que ter é o quê? Não produza uma amargura usando Deus como revolta. Ele é bom. É ou não é, gente? Então, Senhor, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos. Vocês conhecem na Bíblia uma mulher muito conhecida, na verdade, eu creio que a maioria de vocês conhecem. Casada, só que naquele tempo podia poligamia.
que é errado. Mas naquele tempo tinha liberdade, ou seja, permissão, nunca foi vontade plena. Ana, ela era casada não, né? Ela era casada com Eucana, e Eucana também tinha uma outra esposa chamada Penina. Já ouviram falar da história, né? A Ana, mãe de Samuel. O interessante é que a Penina, ela gerava filhos para o Eucana, porém o Eucana amava mais a Ana. É aquele que ele realmente dá para entender que escolheu para ser a sua esposa, aquele que realmente ele casou porque ele amava. Só que a Penina chegava para Ana e ficava o quê? Ó, cutucando. Sabe quando cutuca bem aonde você tem a falta da resposta de Deus? Isso às vezes acontece. Quantas pessoas, e muito mais são as mulheres, não que são os homens também não tenham, porque elas que buscam muito mais a Deus. A gente tem a proporção na igreja, e todos sabem disso, é uma lógica. Eu vejo pela rede social, por exemplo, que 65% do meu público é mulher e 35% é homem. Então e o meu público é totalmente evangélico. Então nós temos uma base simples de entendimento, que a maioria realmente é mulher. Mas o que acontece? A Ana, ela era atacada naquilo que ela não produzia para o marido. E isso, se nós não tomarmos cuidado, pode ser vice-versa, tá? Nós também seremos atacados naquilo que a gente não produz naquele momento. Enquanto nós falamos, os homens, por exemplo, é muito mais razão, não é, gente? Quem é homem sabe disso. Enquanto um está aqui só simplesmente, você está aqui, ao mesmo tempo, se você não tomar cuidado, somente vai passar em várias áreas da sua vida. Você vai estar aqui prestando atenção uma boa parte, mas outras partes suas vai estar no que você vai resolver amanhã, nas contas que tem que pagar, na escola do filho que venceu, na compra que você tem que fazer, do material. Quem tem filho, estou falando porque é o meu dia a dia também, né? Fica mais fácil naquilo que aconteceu, porque amassou o negócio do carro, outra coisa você tem que simplesmente, então sua cabeça não para. E aí você chega em casa, o que você espera? Não que você vá cobrar, mas dentro de si você espera o quê? E aí, tá tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Mas o que acontece normalmente, sem regra, mas pode acontecer, você já está cheio de autocobrança. E acontece que, aonde ainda você falta, você também é cobrado em casa, vai criando raiz. Sem que você perceba, não é uma coisa que a gente quer que aconteça. Mas também vice-versa, pode acontecer também que a esposa, a mulher, irmãs, falem por mim, são muito mais emotivos do que os homens. Questão de sentimento, emoção. Então, às vezes, ela simplesmente quer um eu te amo, um abraço, e o cidadão não faz. Então, ele vai lá e simplesmente fala, já estou cansado, já faço tanto por todos, quer que eu faça ainda por você? Deveria, porque ela que já aguenta todo dia. Os outros você vai porque eles te pagam, ela não, ela está de graça. E se ela pede alguma coisa, ainda leva xingo de vez em quando. Então, é um cuidado, não são todos, mas acontece, é amargura. O que a gente produz, então, após isso? Como Ana era cutucada na falta que ela tinha para o marido, não pelo marido, mas pela concorrente dela. Então o que ela precisava fazer, pessoal? Viver amargurada e pedir a morte? Ou produzir na amargura uma pérola, ou seja, usar a ferida que ela tanto possuía devido à falta que ela tinha com Eucana e produzir algo positivo no meio de tudo isso. E ela fez isso como? Indo para onde, pessoal? Na casa da mãe reclamar do marido? Onde a Ana conseguiu resolver a vida dela? Falando com a amiga do peito, da infância ou do quase infância, dizendo, amiga, você não sabe, meu marido acho que está me traindo. Falou, se você acha, você está já meio chifruda. Se você vê que realmente traiu, você é totalmente chifruda, irmão. Tem que começar a mudar. Porque você está auto-intitulando algo que você não tem certeza. Então por que você não faz igual Ana? Vença suas amarguras na presença de quem? De Deus. É assim que chama a atenção. O verbo claro. Então, quando a gente consegue compreender isso, a Ana fez isso, então eu vou lá rapidinho para o Samuel 1. Eu vou convidar vocês a ir para lá. Samuel 1, versículo 9. A Ana, ela resolveu na presença de Deus. Eu convido você a resolver também. Ah, o fulano não gosta de mim. Deixa eu ver, o Luiz Paulo está aqui, né? Estou usando dizer. Luiz Paulo não gosta de mim. Vamos, vai produzir na presença de Deus a pérola que você vai entregar para o Luiz Paulo, então. Acabou. O elefante, para não falar que só falou Luiz Paulo, não gosta de mim, então vou lá para a presença de Deus produzir. Mas quem que quer ir para a presença de Deus? Demora, né, pessoal? Porque na presença de Deus você tem que se quebrantar primeiro, tem todo um processo, né? Não é simplesmente chegar lá, Deus, eu não sei, eu não estou produzindo algo para o meu casamento, eu não estou produzindo algo para a amizade, então o Senhor... Então aí demora muito, então melhor eu agir, ficar fechado, virar a cara e some da minha frente. Às vezes é mais rápido, né? Mas não é assim que resolve.
1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Quem está entendendo, diga amém. Quem vai produzir coisas boas hoje, diga amém. Deus vai te honrar por tudo que você está ouvindo e crendo, tá? Não retroceda, avança, que vocês têm potencial no Senhor para dar certo e fazer a coisa acontecer. Então cuidado com as outras vozes que não acrescentam, só a voz do Senhor que importa. Olha, a Ana resolveu então, e como que eu produzo? Na presença do nosso Deus, a presença que realmente muda, a presença que realmente transforma. E assim vai. Diz assim: então Ana se levantou. Básico, simples, né, gente? Eu sei que não é físico agora, mas se você quer vencer qualquer batalha da vida, caído não dá, se levante. Depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 10, pode ler, minha princesa, 10? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela foi amargurada ou não foi resolver? Foi. Ela estava. Pessoal, isso não vai mudar o foco. Ela estava. Nem tudo que a gente realmente tem buscado vai aparentemente acontecer do nada. Porém, ela não deixou de se levantar e ir aonde a presença de Deus estava para ela. E ao invés de ela ficar lamentando para alguém, que é muito comum que a gente faça isso, porque nós somos seres humanos, ela foi ao templo e orar a quem? Ao Senhor. E mesmo com a amargura, ela fez essa oração. Ela estava tão amargurada, que muitos conhecem a base bíblica, que o próprio sacerdote achou que ela estava o quê? Embriagada. Bêbada. Essa mulher não está se mexendo em nada. Olha só, a boca dela não se mexe. A mulher entrou bêbada aqui. Está de brincadeira? Mas não, ela disse que estava com muita amargura. Porque ela não estava conseguindo produzir um desejo que ela tinha de vida. Ela era uma mulher que queria ser mãe. E o marido dela não podia ser o pai do filho dela. Ele tinha outros filhos, mas não com ela. Só que é ela que ele amava. Então ela foi falar com quem resolve. Quem que vai abençoar toda a sua vida, seu casamento, sua família? Quem que vai abençoar? Ele está aqui ou não está? É Ele quem está te fortalecendo. É Ele quem está te levantando. É Ele quem está lhe renovando. Então ela foi falar. E ela fez um voto. Conhecemos o voto. Na amargura de alma dela, estava ferida ou não estava? Imagina só, gente. Imagina o tamanho da raiz que estava ali. Há tempos. Tantos anos. Tanto que ela não tinha nem força mais. Para falar. Né? Nem uma força física humana para falar. Pessoal, se ela não estava nem com força para falar, quanto mais para se aproximar do marido? Sabe aquela pessoa que simplesmente, para quê? Para decepcionar meu marido mais uma vez e não produzir para ele? Só que ela foi falar com Deus. Aí o Eli, o sacerdote, mesmo não muito bem, ele não estava muito bem, ele simplesmente viu e ouviu, ou melhor, primeiramente viu a situação dela, julgou ela, mas ela disse: não, Senhor, eu estou com muita amargura, com profunda tristeza. E aí ele entendeu e foi usado por Deus ali. Ele disse, conhecida a passagem, né? Só para resumir, que o Senhor conceda a petição que você pediu. Com outras palavras para nós agora, pessoal, dessa raiz de amargura, a Ana soube produzir uma pérola chamada Samuel. Depois produziu mais 5, tá? Deus muda quadro ou não muda, gente? Agora a pergunta que fica no ar é: o nosso, sem deixar o A ou B, todos nós, ele vai mudar? Ele pode mudar também ou não pode? Não importa qual é a raiz que você está sendo atacado de amargura, e se estamos chegando nesse ponto e tratando este assunto é porque é necessário. Mas eu sei que de cada amargura, pérolas como Samuel aconteceu, vai nascer de quem realmente, na presença do Senhor, conseguir buscar a resposta. Então hoje é um dia especial para nós, né, gente? Vamos começar 2024 cheio de bênção ou não? Jesus está te dando fé. Não fé para você, ou seja, não está falando para você ficar somente olhando para si, dizendo: poxa, então eu sou uma pessoa muito amargurada que eu estou fazendo uma análise minha. Não, mas para mostrar que você é tão especial quanto Ana, tanto as mulheres, claro, mas eu vou falar de uma forma genérica os homens, que o que você vai produzir com o mal que te fizeram vai fazer você esquecer o mal que te fizeram. E vai fazer realmente Deus mostrar que está na sua vida desde o primeiro momento que você aceitou o Senhor.
Está na hora da gente ser feliz no Senhor como Ele realmente quer que a gente seja. Mas entenda, pessoal, para vencer, essa raiz tem que ser extinta do nosso coração. Nós podemos usar a nosso favor e motivar para a produção de coisas boas. Mas isso é muito pessoal e vai de cada um. Com certeza. Do maior ao menor, se é grande ou pequeno, tira essa raiz, tira essa semente, antes que a raiz cresça mais. Lembrando lá de Cantares, que as raposinhas fazem mal às vinhas. Então, das pequenas coisas, não guarde no seu coração. Persiga os inimigos até consumir. Não volte até ter destruído. Vamos destruir esses inimigos, pessoal? E por que a pérola? Porque né? a ostra? Sim, explicar para o povo. Né? A maioria já sabe, né, gente? Quando você dá 7 voltas no mar, brincadeira. Só para ver se vocês estão ligados. É verdade? Não. Né? A ostra, para produzir pérola, tem que ser ferida, né? Então, as melhores partes, né, ou seja, aquilo que é mais valioso numa ostra, só produz depois que ela é ferida. E não porque, mas é assim que ela produz. Na dor que ela produz a pérola, que é uma autodefesa. E aí vem a famosa pérola, que vira aí uma joia, né? Posso chamar assim? Sim. Que aí é o que dá o valor para a pessoa, mas ela só produz porque ela foi ferida. Tem coisa que a gente não quer, né? Mas entenda. Aquilo que fizeram, não porque você quis, ou a situação, talvez por falta de sabedoria, você pode usar isso. O que eu quero motivar a igreja e quem está assistindo em qualquer parte é: use o que fizeram contra você como motivação para você ser melhor ainda do que você era antes. Não para você se rebelar contra isso, mas para fazer a coisa acontecer da melhor forma possível. Vamos fazer isso acontecer? Você tem um valor muito grande ou não tem? Principalmente diante daquele que te fez. Principalmente diante daquele que não abandonou e jamais vai lhe abandonar. Principalmente diante daquele que, enquanto estava sendo ferido, produziu os maiores e melhores frutos, provando que nenhuma raiz de amargura brotaria nele, mas ele brotaria a salvação para a humanidade de quem acreditasse. Vamos acreditar nesse Deus maravilhoso ou não? Vamos salvar os lares? Vamos salvar os casamentos? Vamos fazer as coisas acontecerem? Faça a sua parte, se esforce para fazer o certo, obedeça aquilo que a palavra de Deus diz e seja um sucesso na presença de Deus. Amém, povo de Deus?